a parábola das 10 virgens e o arrebatamento da igreja. Quero fazer uma análise sobre a parábola das 10 virgens e aplicar no pensamento pré-tribulacionista e depois no pensamento pós-tribulacionista. Que Deus abençoe a nossa vida e que o Espírito Santo nos dê capacidade de compreender a sua palavra. O pré-tribulacionismo diz que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, não passa pela grande tribulação. Então, começa, depois do arrebatamento da igreja, começa o período tribulacional, onde as pessoas, para serem salvas, vão ter que enfrentar o governo do anticristo. E no final da grande tribulação, Jesus volta com a sua igreja para arrebatar esse povo aí que enfrentou a besta, que enfrentou o anticristo. Agora, Jesus ele propõe essa parábola das 10 virgens para poder trazer um alerta, né? Então, na parábola, as virgens prudentes é a igreja e o noivo é Jesus. Então, o encontro de Jesus com a sua noiva, que é a igreja. E agora, uma coisa que eu achei muito curiosa é que na parábola das 10 virgens não existe segunda chance. Mateus capítulo 25, versículo 11 diz assim: mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Então Jesus ele está dando um alerta. Vocês não sabem o dia e nem a hora. Então eu pergunto, Jesus se refere a quê quando ele diz vocês não sabem o dia e nem a hora? E ele manda vigiar. Será que é para vigiar porque não sabem o dia e a hora do arrebatamento da igreja antes da grande tribulação? Ou a vinda de Jesus depois da grande tribulação? Vamos aplicar primeiro sobre o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Se Jesus está falando para vigiar e ficar alerta para o arrebatamento antes da grande tribulação, no pensamento pré-tribulacionista não tem incoerência, porque aqui na parábola das 10 virgens não tem segunda chance, que é o versículo que eu li, o versículo 11. Mateus 25, 11 diz assim: mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, abra a porta. Mas ele respondeu: não as conheço. Então não teve segunda chance para as virgens nécias. E no pensamento pré-tribulacionista há uma segunda chance, que é o período tribulacional. Então nós não podemos aplicar essa parábola das 10 virgens no pensamento pré-tribulacionista fazendo uma referência ao arrebatamento da igreja. Então só sobrou a gente aplicar a volta de Jesus depois da grande tribulação. Só que aí tem uma outra questão interessante. Se a gente aplicar a parábola das 10 virgens no pensamento pré-tribulacionista, fazendo a referência à volta de Jesus depois da grande tribulação, então isso significa que as virgens prudentes passaram o período tribulacional e encontrou com Jesus no final da grande tribulação, no arrebatamento, quando Jesus vier. Então, de toda forma, essa parábola das 10 virgens, que é uma parábola escatológica, e Jesus ele manda ficar atento, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Então, claramente, Jesus está fazendo uma referência à volta dele. Então, se eu pensar que Jesus está fazendo uma referência à volta dele depois da grande tribulação, então eu tenho que entender que as virgens prudentes passaram o período tribulacional. E se eu entender que é antes da grande tribulação, esse encontro com o noivo, vigiem, então não tem coerência, porque não tem segunda chance. E o pré-tribulacionismo ensina que tem uma segunda chance. Só tem coerência no pensamento pós-tribulacionista, que diz simplesmente que a igreja passa o período da grande tribulação, e é exatamente a igreja que passa pela perseguição do anticristo, e no final da grande tribulação Jesus volta e salva a sua igreja, e aí as virgens prudentes, que é a igreja salva, encontrará com o noivo, que é Jesus. Que Deus abençoe a nossa vida e que o Espírito Santo nos dê sempre capacidade de compreender a sua palavra, e que a bênção de Deus seja sobre nós. Amém.